Eu nasci em Feira de Santana, mas fui criado numa outra cidade mais no interior, Riachão do Jacuípe, na zona rural. E num ambiente bastante religioso, e era muito legal os encontros com as famílias aos domingos ali. E um outro costume bem interessante também é que a gente trabalhava na roça e levava sempre o radinho para primeiro acompanhar as horas, né? Acompanhar o tempo e acompanhar as notícias, ficar conectado com o mundo através do rádio. E ali, naquele ambiente, surgiu a minha paixão pela comunicação. Aos 19 anos, fui morar na cidade, Riachão do Jacuípe, para terminar os meus estudos. E lá tive contato com colegas comunicadores, com as emissoras de rádio, fiz testes, fiz campanhas publicitárias em carro de som e em 1º de setembro de 2004 eu apresentei meu primeiro programa de rádio. Mas eu sempre fui assim, ambicioso, querer mais, querer crescer, querer trabalhar num grande centro, me profissionalizar, né? Até que em 2009 eu recebi a resposta de um currículo que eu havia enviado por e-mail para um grupo de comunicação do Distrito Federal. Então fui embora para Brasília com a minha esposa, recém-casados, e comecei a trabalhar nesse grupo de comunicação. Alguns meses depois eu já trabalhava em 2 emissoras do mesmo grupo. Tempos depois, eu já estabilizado ali, ganhando um salário razoável, eu cheguei em casa e fiz a seguinte oração: Senhor, eu tenho hoje praticamente tudo que eu pedi na minha vida, realizando o sonho de ser de trabalhar numa grande cidade, mas eu me sinto perdido no meio de tudo isso. Eu com essas palavras, Jesus, me salva. Dias depois, eu estava assistindo um filme com esse mesmo amigo que me convidou para trabalhar lá. Era um filme de super-herói muito famoso naquela época e tal. Depois que o filme terminou, eu olhei em cima da estante dele e tinha lá o DVD Apocalipse, a Resposta, com o pastor Luiz Gonçalves. Eu achei bastante interessante aquele título porque eu havia assistido a propaganda daquele DVD na TV local lá em Brasília, né? Aí o que aconteceu? Eu falei, olha, eu quero assistir esse DVD aqui. Eu já vi isso aqui em algum lugar, me chamou a atenção, né, o título. Aí eu comecei a assistir aquele DVD, peguei emprestado, comecei a assistir e o pastor Luiz Gonçalves ia explicando, indicando os versos bíblicos, aí pegando na Bíblia, comparando, e era de fato tudo aquilo que ele falava era realmente estava escrito ali. E eu percebi que era a resposta da oração que eu tinha feito. Comecei a entender que Deus é o nosso Criador, é o nosso sustentador. Comecei a entender um pouquinho do plano da redenção, a volta de Jesus, as leis de Deus, a saúde, o cuidado que a gente precisa ter com a nossa vida. Então, quando eu entendi a palavra de Deus, foi surgindo no meu coração o desejo de colocar aquilo que Deus me deu como profissão, como talento, transformar isso em missão. E foi isso que aconteceu ao longo do tempo. Eu fiquei um tempo desempregado e aí um amigo da igreja falou o seguinte: você já mandou seu currículo para Novo Tempo? Eu falei, mas o que é isso que é Novo Tempo? Não sabia o que é Novo Tempo, né? Bom, aí ele me explicou que a Rede Novo Tempo era uma rede cristã e que eu poderia colocar os meus talentos a serviço, né, dessa instituição. Eu mandei meu currículo para as rádios Novo Tempo do Brasil inteiro, até que em janeiro de 2011 o pastor Hamilton Menezes, então diretor da rede de rádios, me fez o convite para fazer um teste em Jacareí, em São Paulo. E minha história com o Novo Tempo começou naquele momento. Passados então 10 anos, eu estou aqui na minha terra natal, aqui na Bahia, realizando o grande sonho da minha vida. Na verdade, o sonho de Deus, né? Que nem eu conhecia. E Deus tornou a minha vocação em missão. E eu sou muito feliz trabalhando no Novo Tempo, porque cada vez que eu abro o microfone para falar de Jesus para as pessoas, especialmente no programa Anjos da Esperança, que eu apresento às 9h30, de segunda a sexta aqui na rádio, eu sinto algo de muito especial, porque eu vejo algo parecido chegando até mim, algo que Deus fez com outras pessoas que se identificam com a minha história, né? Então, não são palavras de homens, não é sabedoria humana, é o poder do Evangelho. Sou muito feliz aqui e grato a Deus, louvado seja o Senhor. Você que é um anjo da esperança tem um papel fundamental em todo o trabalho da rede de rádios Novo Tempo. A Rádio Novo Tempo de Salvador tem um potencial incrível. Salvador é a 4ª maior capital do Brasil e você já pode imaginar o potencial evangelístico de uma rádio como a Novo Tempo numa cidade como essa.
A rádio ainda está no AM, mas a gente tem o desafio para 2021 de migração para o FM. E é claro que para que tudo isso aconteça, a gente precisa continuar contando com as suas doações, com a sua colaboração para que esse projeto se torne realidade. Continue sendo um anjo da esperança. E você que não é um anjo da esperança ainda, colabore. Você não vai se arrepender ao ver pessoas tendo um encontro especial com Jesus e mudando de vida para sempre.